investidores, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Visão de Mercado, o seu resumo semanal das notícias que afetaram seus investimentos ao longo da semana. Hoje eu estou aqui com Pedro Gaudi, nosso analista de research, conhecido como Papa das Commodities. Está com o mercado aberto ainda, agora à tarde. E Pedro, o que você traz para a gente nessa sexta-feira? Vamos lá, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 21 de maio. Vamos começar falando. Bom, vamos falar o seguinte: no programa passado a gente falou do estresse da semana anterior, né? Segunda, terça e quarta os mercados ficaram tensos, aguardando a inflação nos Estados Unidos. Na quarta-feira saiu a inflação consumidor, veio salgada, os mercados desabaram com medo que o Fed fizesse alguma mudança na política monetária. Quinta-feira saiu a inflação ao produtor, o PPI, também veio salgada, mas as bolsas tiveram um ajuste técnico, se recuperaram quinta e sexta. E essa semana teve a ata do FONC. E os mercados ficaram apreensivos para ver se realmente saía no texto, né, alguma mudança. A gente sabe que lá a taxa de desemprego ainda está elevada, 6%. E não vai ter mudança no curto prazo na taxa de juros, isso ficou claro, mas houve mudança sim no texto. Houve uma sinalização de que em breve eles vão começar a estudar, cortar a compra de títulos, os QE, né? Isso deve começar a ser estudado a partir de agosto. Isso logicamente mexe com o mercado financeiro como um todo, taxa de treasury, câmbio, bolsas de valores, né? Hoje as bolsas até que se comportaram bem depois dessa notícia. A semana as bolsas devem fechar tanto lá fora como aqui no 0 a 0, mas enfim, vamos lá. O Banco Central dos Estados Unidos já sinalizou que está atento e pode começar a mexer na compra dos títulos, não na taxa de juros. Nos Estados Unidos saíram alguns indicadores importantes. O índice de indicadores antecedentes, que é um termômetro, né, de expectativas, cresceu 1,6% em abril, superou as expectativas, mostrando que a economia está melhorando, isso é muito bom. O número de auxílio-desemprego semanal, o último dessa semana, foi de 440 mil, abaixo do consenso de 452 mil, também um bom indicativo de recuperação. Na zona do euro saiu inflação, o CPI, né, o consumidor, de abril, 0,6% sobre março, e 1,6% na comparação anual, ficou dentro do esperado, sem surpresa. Saiu o PIB da Europa, da Europa do primeiro trimestre, caiu 0,6% sobre o quarto trimestre, e menos 1,8% na comparação anualizada. Saiu a balança comercial de março, um superávit de 13 bilhões de euros contra 23 bilhões de euros de fevereiro. Então, assim, dado bom e dado ruim, né? E saiu mais uma leva de PMIs de serviço, que tem vindo na zona do euro positivos. Então a gente está vendo uma mescla de indicadores positivos no mundo. Preocupação com o Covid continua muito forte, principalmente na Índia. Estados Unidos, o presidente Biden já fala em oferecer vacina para outros países. Já estão vacinando lá os adolescentes de 12 e 15 anos, quer dizer, a coisa está caminhando forte por lá. Aqui no Brasil a gente teve uma falta de imunizantes, mas vai normalizar logo mais. Na Índia, que é um grande fornecedor, eles vão parar de oferecer porque a situação lá é dramática, então eles têm que usar a vacina lá para tentar controlar. A cepa da Índia escapou, né? Já está em outros países, inclusive aqui no Maranhão, um barco que chegou no Pará, né? Teve um caso de um marinheiro lá que está isolado. Então, assim, tem que ficar de olho, né? Porque é uma cepa nova, altamente contagiante. E vai surgir outras cepas e tudo mais. Então tem que acompanhar, né? Essa doença é complicada, né?
Bom, aqui no mercado interno, a gente teve. A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira a medida provisória que viabiliza a capitalização da Eletrobras, ou seja, viabiliza a privatização da empresa. Isso é muito positivo. O processo segue agora para o Senado. Há toda uma resistência dos políticos do Norte e Nordeste, né? Mas está caminhando, está caminhando. Agora vamos ver se o pessoal vai ter sucesso. Isso para o Paulo Guedes é muito importante, porque é a entrada de recursos nos cofres, né? Nos cofres públicos, e está achatado aí por conta de gastos com a pandemia e tudo mais, né? Saindo dados de inflação, estão vindo, como a gente tem dito, bem pressionados. Saiu o IGPM 3,83 em maio, o IPC 0,45, acumulando alta de 7,60 nos últimos 12 meses. O IGPM saiu a segunda prévia de maio em 3,83, né? Já tinha falado isso, acumula 37% em 12 meses. O GP10, 3,24 de maio, pressionado pelo preço do minério de ferro que não para de subir. Até deu uma caidinha agora recente, mas continua na faixa de $200. Teve a ata do Copom aqui, foi mantida aquela visão de reduzir os estímulos e ter um aumento na Selic de 0,75%. Nada especial, né? Houve um discurso aí do presidente, o Roberto Campos. Ele ressaltou que a imunização é muito importante para a retomada da economia. Basicamente é isso. Você teve também aqui a aprovação pelo STF da retirada do ICMS do cálculo do PIS/COFINS. Isso vai dar direito a algumas empresas solicitarem compensação de impostos lá na frente. A Petrobras é uma delas, ela vai ter uma compensação no próximo trimestre muito importante. Basicamente, as grandes empresas de capital aberto vão ser beneficiadas por isso, mas tem data certa, né? Quem recorreu até essa data vai ter direito, quem não recorreu não vai ter direito, né? Vamos falar da semana que vem? E a agenda na próxima semana, como que tá? Tá cheia como essa? Enfim, mais vazia, mais pouquinho? vazia, bem tranquila de novo. Esse mês aqui a agenda econômica está bem suave. Inclusive acabou, né, Pedro, a série de resultados que a gente estava tendo, né? A safra... Tava uma safra muito grande de resultados. Segunda, terça-feira vocês soltaram os últimos resultados e agora ficou mais... Chegamos ao final, né? Não, a safra de publicação acabou. A gente ainda está divulgando alguns relatórios que ficaram para trás, né? Porque a gente não consegue dar vazão, é muito balanço, né? Tem dia que sai 10, 15 balanços. Então a gente vai publicando, né? A gente deve publicar semana que vem mais alguns resultados, né? Mas assim, acabou. Isso já não é fator de influência na Bolsa. O que a gente vai publicar são os resultados para os investidores estar ao par da qualidade dos números, né? Mas falando da próxima semana, segunda-feira o destaque é o índice de atividade CPI nos Estados Unidos. E aqui o destaque é a pesquisa Focus, que toda segunda-feira tem. Na terça-feira aqui sai o IPCA 15, lá fora sai o PIB do primeiro trimestre da Alemanha e vendas de moradia novas nos Estados Unidos. Também nada especial. Na quarta-feira aqui sai o relatório mensal de dívida pública e estoques de petróleo semanal nos Estados Unidos. Na quinta-feira aqui sai o PNAD contínua, que é a taxa de desemprego. É importante a gente ver isso, está melhorando, mas ainda a gente sabe que não está voltando à plena, né? Sai nos Estados Unidos o PIB do primeiro trimestre, vendas de moradias usadas e pedidos de auxílio-desemprego. Na sexta-feira sai GPM e sai o CAGED, que é a criação de empregos. Então na quinta sai o desemprego e na sexta sai a criação de emprego. A agenda mais ou menos tranquila, né? Eu acho que para nós o mais importante fica na quinta e na sexta, para a gente ver como anda
a parte de desemprego e criação de emprego. Bom, a gente vai. Semana passada eu trouxe informação sobre o minério de ferro, eu trouxe alguns quadros e hoje eu trouxe um dado para mostrar os números do setor de siderurgia. Eu vou falar um pouco de siderurgia aqui no Brasil, né? A gente falou que a China produz 50% do aço do mundo. O Brasil é insignificante na produção de aço no mundo, produz 2%, 3% do aço do mundo. A siderurgia no Brasil foi idealizada para atender o mercado interno, né? Se a gente for buscar a história da siderurgia no Brasil, ela foi criada lá atrás, no tempo da Primeira e Segunda Guerra, para fornecer aço para os parceiros, né? É a coisa. Mas assim, o Brasil, rico em minério de ferro, poderia ter sido uma grande indústria siderúrgica. Ainda bem que não foi, né? Porque a gente vê na China a poluição que está. Mas poderia ter sido sim. Nesse quadro eu coloquei os números de vendas líquidas, EBITDA e lucro líquido da Usiminas, CSN e Gerdau, que são as três grandes siderúrgicas aqui no Brasil de capital aberto. Lembrando que a Gerdau é a empresa operacional do grupo e a metalúrgica Gerdau, que eu não coloquei aqui, é a holding da Gerdau. A Gerdau é operacional, a metalúrgica Gerdau é holding, não é operacional. Qual que é a diferença delas? A Usiminas é aço plano. O que é aço plano? Aço plano é o aço para fazer carro, geladeira, fogão. CSN faz o que? Aço plano também e um pouquinho de aço longo, muito pouco. E a Gerdau faz aço longo e um pouquinho de aço plano. O que é o aço longo? O aço longo ele é feito de sucata e é o aço que é usado para infraestrutura. É esse aço que a gente vê nas construções, aquelas vigas que é concretado, aqueles arames que a gente vê o pessoal fazendo muro e coisas do gênero, né? Além dela produzir aços especiais para a indústria automobilística. Todas as três têm produção de minério de ferro. Só que assim, a Usiminas tem 7 milhões de toneladas, a Gerdau tem um pouquinho também. O que elas produzem é para uso próprio, não é para venda para terceiros, né? Agora, a CSN, ela tem casa de pedra, ela tem uma produção grande, inclusive, recentemente ela abriu o capital desse braço de mineração, que é a CSN Mineração, que passou a ser negociada em bolsa. CSN Mineração hoje, ela vende alguma coisa na faixa de 30 milhões de toneladas de minério de ferro ano, né? A Vale é a maior delas, ela vende alguma coisa próximo a 400 milhões de toneladas de minério de ferro ano. Existem outras mineradoras que não são de capital aberto, a Anglo América, enfim, existem outras. Mas assim, a de capital aberto é a Vale a primeira, a CSN é a segunda. Quando a gente olha no quadro aí, as vendas líquidas do primeiro trimestre, primeiro vamos voltar à historinha. Quando a economia brasileira entrou numa crise danada, esse setor se deparou com uma situação muito difícil, porque, por exemplo, as montadoras não conseguiam vender carro, a população não tinha dinheiro para comprar geladeira. Então, as empresas se deparam com uma situação de estoques elevados, redução de produção, começaram a abafar forno. Só para entender, quando você abafa um alto forno, é porque a situação está muito crítica. Você imagina um equipamento daquele enorme, que é feito de refratário, você joga o carvão lá dentro, você joga o minério de ferro lá dentro, você aquece aquilo tudo, o carvão encandece, derrete o minério de ferro. Quando você abafa isso, aquilo tudo condensa dentro do outro forno, e quando você vai reformar, você tem que quebrar tudo, né? Porque aquilo fica tudo pedrificado. Então quando você abafa um alto forno, é o extremo do extremo. Desculpa, a Usiminas, lá atrás, teve que abafar o alto forno em Cubatão, né? Teve que parar a atividade em Cubatão porque não tinha mercado. E ainda não voltou, né?
ela está estudando a volta disso, mas a economia precisa melhorar muito, né, para justificar você fazer um investimento desse, que é um investimento pesadíssimo, tá? E esse ano, a partir do segundo semestre do ano passado, a economia começou a dar sinais de melhora. Então a produção voltou a crescer, as vendas começaram a crescer, os estoques nas distribuidoras começaram a crescer, demanda aumentando. Essa dinâmica começou a melhorar os resultados das empresas. Começou já a se discutir, opa, vamos religar os alto-fornos. O Brasil todo ano começa muito bem, né? Sim. Tudo bem, mas depois começa a perder força, né? Aí o pessoal, Voo de galinha, né? o pessoal fala voo de galinha. Mas o que aconteceu ano passado é que você teve janeiro e fevereiro muito bom, mas aí em março veio a pandemia. Quando veio a pandemia, parou tudo, né? As fábricas pararam, as pessoas se isolaram, não havia estoque suficiente porque as empresas pararam. E no terceiro trimestre, quando as economias começaram a voltar, não tinha produto para atender essa demanda que se formou. Começou a faltar tudo. Situação hoje, as montadoras estão parando porque não tem autopeças, está faltando chips, está faltando suprimento, está faltando material de construção. A China está com uma demanda por commodities absurda, porque ela está produzindo a toda. Os Estados Unidos também está se recuperando, a gente falou os indicadores aqui. Então, assim, a indústria siderúrgica, ela está tendo uma recuperação fantástica, fantástica mesmo. Tanto que eles estão anunciando o aumento de preços um atrás do outro. Essa semana a CSN anunciou um aumento de preço de 7,5% esse mês, mais 7,5% no mês que vem, que vai ser acompanhada pelas outras, e isso corre o mundo. Só para ter uma ideia, vamos falar de Usiminas primeiro, depois a gente fala do CSN, depois fala da Gerdau. As vendas líquidas da Usiminas no primeiro trimestre desse ano foi de 7 bilhões de reais. No primeiro trimestre 20, onde você teve o mês de março começando a ser contaminado, né, pela Covid, foi de 3,8 bilhões de reais. Você vê a diferença. O EBITDA foi de 2,4 bi no primeiro trimestre 21. Lá atrás tinha sido 569 milhões. Foi 4 vezes. A margem pulou de 15% no primeiro trimestre 20 para 34%. O lucro líquido foi de 1,2 bilhões de reais no primeiro trimestre 21 contra 268 milhões de reais no primeiro trimestre 20. A margem líquida pulou de 7% para 17%. Então, só esses números já dá a entender a forte recuperação que a empresa, né? Mas não é só a empresa, é o setor que está sentindo. CSN precisa tomar cuidado, porque a CSN consolidada, ela tem esses 30 milhões de minério de ferro que a gente fala, enquanto as outras não têm quantidade suficiente de minério de ferro para fazer diferença. Então a CSN teve no primeiro trimestre de 2021 11,9 bilhões de vendas líquidas. Mesmo com o minério de ferro, lembra que o minério de ferro subiu absurdamente nos últimos meses. Então ela capturou isso aí, além dela capturar aumento de vendas físicas de aço e aumento de preço. No primeiro trimestre 20, as vendas líquidas foram de 5,3 bilhões de reais. O EBITDA pulou de 1,3 bi no primeiro trimestre 20 para 5,8 bi no primeiro trimestre 21. A margem EBITDA pulou de 25% para 49%. Olha a diferença. O lucro líquido, ela saiu de um prejuízo de 1,3 bi de reais no primeiro trimestre 20 para 5,7 bi de lucro no primeiro trimestre 21. Vamos lembrar, CSN era muito endividada no primeiro trimestre 20. Ela abriu o capital do braço de cimento e deu uma bela arrumada na parte de estrutura de capital de endividamento. Então, logicamente, esse prejuízo que ela teve lá atrás se deu por conta disso. E agora, no primeiro trimestre 21, isso não aconteceu. Então, no caso da Gerdau, as vendas líquidas pulou de 9 bilhões para 16 bilhões. O EBITDA pula de 1 bi para 4 bi de reais,
e o lucro líquido de 200 milhões pula para 2,4 bi de reais, margem líquida de 2% para 15%. Lembrando que a Gerdau é aço longo, principalmente, e ela tem unidades nos Estados Unidos, onde o Biden está anunciando um programa de infraestrutura trilionário. É só para lembrar isso, o setor siderúrgico é commodities, o momento hoje é muito propício a commodities, e a gente chama a atenção por conta disso. Semana que vem a gente deve trazer outro setor para a gente comunicar. É isso aí, Cleiton. Como sempre, uma aula. Muito obrigado, Pedro. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, Até pessoal. logo. Tchau. Se você gostou desse vídeo e quer receber semanalmente as dicas dos nossos especialistas, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você possui alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que vão estar aqui na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, deixar aqui seu feedback para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigada!